Vamos começar pelo Bitcoin da moedinha da praia. Segue em queda por enquanto, mas em uma região extremamente interessante, tá? Uma região extremamente interessante, mesmo em tendência de baixa. Bom, conforme a gente já analisou aí no outro Café do Bitcão, de segunda-feira, nós estamos em uma importante região. Eu vou deixar aqui transparente verdinha, tá? Porque essa é uma região de suporte muito importante. É aquilo que separa o céu e o inferno, literalmente isso, porque abaixo desta região nós temos majoritariamente ursinhos carinhosos, né? Então, bear market, na minha opinião, se a gente perdesse essa região, a gente teria ursinhos carinhosos aqui, tá? Vou fazer um ursinho carinhoso aqui. Estou tentando fazer, mas é porque com essa ferramenta aqui tá ruim. Nessa região aqui, seria, digamos, na minha opinião, a fronteira entre a gente ter um mercado altista ainda e um mercado baixista. A gente tem, nesse contexto, e abaixo dessa região, uma região prolongada de briga de compradores e vendedores, tá? Onde o preço poderia ficar por alguns meses brigando dentro dessa região aqui. Na minha opinião, tá? Olhando o contexto macroeconômico, o cenário que se desenha para esse ano, eu acredito que nós vamos ver o Bitcoin ainda nessa faixa de preço novamente, tá? Mas é só uma opinião. Eu não tenho bola de cristal para saber se aqui vai realmente o preço vir e ficar numa condição de lateralidade, dificuldade de alta dentro desse período. Mas se a gente invadir essa região aqui, o preço perder principalmente os 38 mil dólares, tá? Iniciar, aliás, 39.800 dólares, a gente perdendo essa região e se mantendo abaixo dela, o preço tenderia a fazer esse comportamento aqui, vir para baixo e começar a fazer um período lateral dentro dessa região, né? Um período de uma queda mais forte, que poderia perdurar aí por meses nesse movimento, né? Que é o que eu chamo aí de bear market, tá? Então a gente perderia o suporte semanal, esse é o suporte mais forte de todos, e por isso que essa fronteira aqui é muito importante ela ser defendida pelos compradores, caso a gente queira ver um período de alta mais prolongado, tá? Então nós temos atualmente ela como uma região de resistência que está servindo como suporte, e essa semana, na minha opinião, o mais importante seria o BTC conseguir voltar a se recuperar rapidamente em alta aqui, para manter essa estrutura de acumulação em alta mais prolongada, fazendo praticamente um triângulo de alta, né? Um triângulo de alta. Esse seria uma situação em que a gente teria a expansão ou a extensão de um ciclo de alta, mas não é o que aparentemente se desenha, pelo menos nesse presente momento, né? Pois bem, nós temos então essa situação insalubre. Recentemente perdemos parcialmente esse suporte. O preço ele está brigando para conseguir se manter nesse suporte aqui. E ele precisa voltar para cima dessa linha de tendência de alta para eu ficar otimista, tá? Então, acima da linha de tendência de alta seria o preço voltar acima dos 48 mil dólares. Dos 48 mil dólares, certo? Então, nós temos dois planos aí para seguir, para tomar decisões. O primeiro plano é acreditar que esse suporte vai ser forte o suficiente para fazer o preço, no mínimo, ter um pullback. No mínimo, ter um pullback. Por quê? Porque a gente vem desenhando agora como se fosse uma tentativa de um fundo duplo. Assim como aconteceu na metade do ano passado, a gente teve um fundo duplo nessa região aqui, ó, tá vendo? E geralmente quando o Bitcoin movimenta e ele tem fortes impulsos de baixa, nós antes de voltar podemos ter fundos duplos ou fundos triplos, como aconteceu aqui. Aqui foi um fundo triplo e aqui foi um fundo duplo. Geralmente quando nós temos topo, em topo também nós temos o topo duplo, com toque em alguma resistência, tá? Então nós estamos num período bem complicado, macroeconomicamente falando. E nesse período complicado macroeconomicamente falando, para esse ano, eu estou mais bearish do que bullish, tá? Então, pegando então a principal resistência, caso o mercado consiga se defender nessa região, nós temos um ponto de controle interessante e uma resistência muito importante. Essa resistência aqui
dos 52 mil dólares, de 50 a 52 mil dólares, tá? Essa é a principal resistência do BTC hoje. Então, por exemplo, se ao longo dessa semana a gente tiver uma reversão, a gente conseguir ver o mercado, ficar bastante comprador nesse suporte semanal aqui, que separa a tendência semanal da tendência de manter a tendência semanal em alta, né? A tendência semanal de baixa da tendência semanal de alta, a gente precisa então ver até o final de semana essa tendência, ou seja, esse gráfico semanal conseguir se defender, elevar o preço do BTC até o ponto de controle de 48 mil dólares, retorna até um ponto acima do próximo ponto de controle, que seria os 44, e vem para conquistar esse território aqui para testar os 52, tá? Desse ponto aqui, para ele voltar a ter tendência de alta, nós teríamos que ter uma sequência de semanas de alta, vindo com pivô de alta, rompendo essa resistência, tá? Isso poderia acontecer, por exemplo, em 4 a 5 semanas, e teria que ser bem rápido esse jogo aqui, né? Para vir romper esses topos anteriores aqui. Acontece que desde aquele sábado, dia 4, que a gente perdeu, foi nessa semana aqui, desde esse período aqui que a gente perdeu a estrutura de alta que a gente estava fazendo, né? Eu comecei a ficar mais bearish, a ficar mais preocupado com o mercado. Então, o que na minha cabeça o movimento de price action mais se desenha seria justamente fazer um pullback ao longo dessas semanas para o preço continuar caindo até ao próximo suporte, tá? Então, na minha cabeça passa por isso. Eu acredito que o Bitcoin ele pode cair até os 28 mil dólares, e inclusive até ultrapassar os 28 mil dólares, podendo bater 20 mil e 14 mil dólares ao longo desse ano. Mas, por enquanto, um suporte de cada vez, né? Esse é um suporte já extremamente forte, extremamente relevante, esse que nós estamos vivendo. E no caso do gráfico do Ethereum e do Bitcoin, olhando somente como suporte e resistência, essa é uma região de compra, tá? Não seria uma região de venda. Por quê? Porque na análise gráfica clássica, a gente sabe que a gente compra ativos em suporte e vende eles em resistência. Ou compra fundo e vende topo, certo? Então, nós estamos próximos da formação de um fundo no gráfico semanal, que, na minha opinião, vai fazer o preço do BTC voltar temporariamente, fazer um pullback. E no meu contexto, no contexto que eu estou enxergando para esse cenário macro, é de vir mais queda pela frente. Então, eu quero comprar meus Ethereums aqui embaixo, dentro dessa zona verde aqui, no reteste desse fundo, onde ele vai ameaçar possivelmente um bear trap. Então, ele vai tocar um fundo duplo aqui, às vezes ele até pode perder esse fundo anterior aqui, geralmente no contexto da velocidade que ele está caindo, acredito que ele até pode segurar aqui exatamente na região anterior, e a partir desse ponto aqui, iniciar uma retomadinha de alta de curto prazo, para vir até este ponto de controle aqui, tá? Até esse ponto de controle aqui. Esse ponto de controle aqui, então, ele é como se fosse um imã magnético que atrai o preço até essa região, a região onde é negociado o volume maior nessa zona de preço, né? Aqui nós temos volume no tempo e volume no preço. E nesse volume no preço, nós temos essa região que supostamente é uma região que pode trazer o BTC até esse primeiro momento antes dele tomar a decisão. Então, acredito que ele tende a vir até essa região aqui e sofrer mais dificuldade e ultrapassar. Mas um problema de cada vez, né? Primeira coisa, eu quero comprar aqui não só Bitcoin, mas Ethereum, porque é suporte semanal. No Ethereum se desenha a mesma coisa. A gente tem o principal suporte nessa região aqui. Quero fazer um swing trade longo. É um swing trade longo de pullback para o preço continuar caindo, tá? Então, eu quero tentar comprar dentro desta região verde aqui, que essa é o suporte onde a gente pode ver o bear trap acontecendo, a defesa dos compradores aqui. A gente pode ver o preço voltar na média 8 lá, vir testar essa resistência, no caso nos 13.800 e 13.500, essa resistência aqui, no caso do Ethereum, e aqui para frente, ali por fevereiro ou março, tomar uma nova decisão, caso o mercado então consiga se segurar nessa região, tá? Então, como é uma operação contra a tendência, tá? Então, a tendência é de baixa, nós temos topos e fundos descendentes, então a tendência é de baixa.
como é uma operação contra a tendência, para essa tendência depois continuar caindo, eu quero simplesmente tentar comprar no suporte e vender na próxima resistência do Ethereum, tá? Então, eu quero comprar Ethereum a 2.900, 3 mil dólares e tentar vender eles a 3.600, imaginando que o mercado pode ter dificuldade de alta ao longo desse primeiro trimestre aí.